Meus irmãos, boa noite, graça e paz, tempo de louvor, adoração ao nosso Deus. E agora a gente tem esse tempo da reflexão da palavra. Antes, que bom que você está conosco, você que não é da Cristã Evangélica Nova Vida. Nós ainda não tivemos o privilégio de ter você com a gente. Espero que um dia você esteja conosco, assim que esse tempo todo acabar. E muitas pessoas temos tido alguns retornos tão interessantes de pessoas que não é do nosso convívio e tem nos prestigiado, tem acompanhado as mensagens, o canal da igreja. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Mas a nossa intenção maior mesmo é lhe conhecer um dia, poder caminhar ao teu lado e ser bênção na sua vida e você na nossa. Bom, nas últimas mensagens, dentro desse contexto que nós estamos vivendo, tão diferente, a gente tem pensado em paz, gratidão e fé em todas as circunstâncias. Então, paz em qualquer momento, gratidão em todas as situações e fé em qualquer circunstância. E hoje, meu convite é que a gente converse sobre louvor em todas as circunstâncias. Esse movimento nosso de louvar ao Senhor, e isso em todas as circunstâncias, em todos os momentos, em todas as situações. E é bom a gente pensar sobre isso, porque é um tema que parece ser simples, é um tema que parece ser muito corriqueiro, muito normal, e é uma água rasa, e não por mim, jamais por mim, mas eu quero lhe incentivar a pensar que isso é uma água extremamente profunda. E nesta mensagem de hoje à noite é molhar a pontinha do dedo, né, desse assunto. Outra coisa também que é importante a gente pensar é que paz, gratidão, fé e louvor não são assuntos desconectos. Assim, não é possível nós fragmentarmos esses temas, e nem é a nossa proposta aqui nas mensagens. Você pode perceber que ambos, e os demais que nós vamos refletir ainda esse mês, eles estão no mesmo fundamento. É como o fruto do Espírito. Você não trabalha o fruto do Espírito sem um todo, mas é possível sim nós aprofundarmos o assunto de cada um, o tema de cada um, a característica de cada um. Então hoje, louvor. Quero, em primeiro lugar, pensar com você algumas definições de louvor. Tenho como propósito hoje à noite a gente caminhar numa razão assim de que o louvor necessariamente não é música. Eu fico um pouco desconfortável quando a igreja associa ministério de louvor com ministério de música. Música não é louvor, louvor não é música. Eles são essencialmente diferentes. Claro que naturalmente nós louvamos através das canções, mas canções e louvor eles são essencialmente distintos. Por exemplo, uma pessoa ela pode cantar sem estar louvando. Da mesma forma, uma pessoa pode louvar sem estar cantando. Então são em si duas partes bem diferentes. Então, nessa primeira parte da mensagem, pensando com você, louvor ele não é cantar. E isso já desfaz alguns conceitos que, para surpresa de muitos, isso está enraizado no coração de uma boa quantidade de pessoas. Tempo de louvor é tempo de cantar. Não, louvor, hoje mesmo, assim, o que eu penso com você e trago você a pensar comigo, é aquele ambiente do salmista. Você pega o Salmo 145, Salmo 146, por exemplo, o 145, verso 2, e o 146, verso 2, diz assim: todos os dias te bendirei e te louvarei o teu nome para todo sempre. E no 146, verso 2, diz: louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Louvarei, cantarei, não significa as mesmas coisas. É nesse ambiente, em toda a minha vida, para todo sempre. Eu quero hoje à noite pensar com você o louvor como estilo de vida. Em todas as circunstâncias, é isso que o salmista está falando. Porque se é para toda a minha vida, durante toda a minha vida, para sempre o teu nome será louvado, adorado por mim, então isso eu vou atravessar a vida em todas as circunstâncias, louvando ao Senhor. Quando nós pensamos em definir o louvor, que é a nossa proposta agora,
como você definiria? O que você teria como definição de louvar? O que é louvar a Deus? Como é possível uma pessoa louvar ao Senhor? Como você define louvor? Bom, eu tenho pensado nesses últimos dias que louvor ele passa a ser uma reação humana causada por uma iniciativa divina. Louvor é uma resposta humana por causa de uma iniciativa divina. Nós louvamos pelas revelações que o Senhor nos deu. Quando nós entendemos quem Deus é impossível nós não louvarmos mais. Exemplo, quando nós compreendemos a misericórdia do Senhor, quando chegou a nós o entendimento da cruz, do poder do sangue, o que o seu Filho fez no Calvário, é impossível nós não louvarmos. Quando nós sabemos que a conta está paga, a eternidade está garantida, o céu já é um destino que ninguém pode impedir, é impossível a minha vida não ser uma vida que tem um estilo de louvar o Senhor. Então, eu posso cantar a minha vida toda sem nunca louvar, porque eu posso não ter tido uma compreensão, uma revelação divina ao meu coração. Posso ter, sim, uma caminhada religiosa com muitos ritos, dentre eles orações de louvor, frases de louvor e músicas. Mas não significa que isso é um resultado de uma ação divina que aconteceu comigo, mas um aprendizado religioso. E cá para nós, muitos de nós, aprendemos em ambientes religiosos a nos acostumar com esses ritos. Aprendemos a orar, mas ainda não sabemos orar. Aprendemos a cantar, mas ainda não louvamos. Aprendemos a comer o pão e o vinho, mas nós não sabemos o que significa a ceia. Nós lemos um livro, mas ela ainda não é palavra revelada. Tudo isso é muito diferente, é uma outra plataforma, é um outro ambiente. Quando o Senhor nos revela, a gente consegue entender agora quem Deus é e o que Deus faz. Quando eu sou transformado de dentro para fora, louvor é um estilo de vida. Nós não podemos mais deixar de louvar ao Senhor. Então é nesse campo, e aí se você saber assim da etimologia das palavras de adoração e louvor, não é a nossa proposta hoje à noite. Então, basicamente, elas vão se entrelaçar e vão caminhar juntas. Adoradores é aqueles que têm um estilo de vida que louva ao Senhor em todas as circunstâncias. Então, é essa a proposta de reflexão hoje à noite. O texto que eu leio, que aí já é a nossa segunda parte, a primeira parte é buscar uma definição de louvor que a gente pretende pensar hoje. A segunda parte está num texto de Atos, capítulo 16. Se estiver com a sua Bíblia, você abra, por favor, Atos, capítulo 16. Ele é conhecido como Atos dos Apóstolos, mas também muitas pessoas preferem chamar de Atos do Espírito de Deus. Paulo e Silas, talvez um texto conhecido, familiar da maioria, eles estão em Filipos, na sua segunda viagem missionária. Paulo, ele leva agora com ele Silas, e ele chega na cidade de Filipos. Lembra de carta de Paulo aos Filipenses? Então, anos depois, Paulo escreve a esta igreja que aqui se estabeleceu. A partir do versículo 19, diz assim: vendo os seus senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que o guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Esse tronco é um instrumento de tortura. Por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos.
O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não faças mal nenhum, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse-lhe: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado, e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém. Deus nos abençoe. As realidades de uma pessoa que louva. Então, a gente pensou nas primeiras definições, em primeiro lugar, algumas definições, mas queria pensar com você hoje à noite algumas realidades de uma pessoa que louva a Deus. Não quero falar sobre razões para louvarmos, porque nós íamos confundir muito com o que já pregamos nos domingos anteriores, como gratidão, por exemplo. Hoje eu quero convidar você a pensar comigo quais são os ambientes, quais são as realidades de uma pessoa que de fato tem uma vida que louva a Deus. Essa pessoa, em primeiro lugar, é uma pessoa que tem uma resposta espiritual e não um negócio com Deus. Uma pessoa que louva a Deus, ela não está negociando com Deus, mas é uma resposta espiritual. Lembra da definição lá atrás? Paulo e Silas não estavam na igreja errada, Paulo e Silas não têm oração fraca, Paulo e Silas não estão com dízimo atrasado, Paulo e Silas não têm pecado, Paulo e Silas estão servindo ao Senhor e esses homens foram presos. Esses homens foram presos por quê? Qual crime? Eles estavam pregando a palavra. Nos versículos anteriores, Paulo ele é responsável, junto com Silas, de anunciar a palavra, e uma mulher ouvindo atentamente, mulher chamada Lídia, o Senhor revela as verdades do que Paulo e Silas estão falando, e essa mulher se converte. Você pode perceber no final do versículo 14, o Senhor lhe abriu o coração para entender. Lembra que louvor é uma resposta natural de uma revelação que Deus nos dá? A Bíblia passa a ser revelação quando Deus age em nossos corações. E o louvor passa a ser uma resposta automática. Paulo e Silas também tiveram uma experiência, e aqui está a razão deles terem sido presos. Uma jovem possessa. Uma jovem dominada por um espírito imundo, adivinhador. Esta jovem via gritando, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, ouçam-os. E agora estes homens anunciam o evangelho para esta menina, expulsa o demônio, e agora essa menina liberta, encerra-se toda a fonte de lucro que os homens que usavam aquela menina perderam. A fonte de lucro acabou. Aquela menina está liberta de um demônio, mas principalmente de homens que exploravam a sua vida. Por esta razão, Paulo e Silas estão presos. Porque pôs uma jovem em libertação. E sabe o que esses homens estão fazendo no cárcere? Louvando a Deus. Meus irmãos, esse texto é muito mal interpretado por muitos. Eles não estão louvando a Deus para que as correntes se quebrassem. Eles estão louvando a Deus porque uma jovem foi liberta. Eles estão louvando a Deus porque vale a pena todos os açoites para que uma jovem deixe de ser escravizada por homens. Eles não estão louvando certos de que correntes vão ser quebradas e cadeias cairão. O louvor não é negócio. O louvor não é moeda de troca. Muita gente hoje está decepcionada com Deus, porque Deus não funcionou. Muitas pessoas hoje estão tão frustradas com o Senhor, porque cantou tanto, foram tantos cultos, foram tantos dízimos, foram tantos serviços, tanta doação, tanto trabalho, tanto suor, e hoje estão presos. Se Paulo e Silas estivessem fazendo um negócio com Deus, as decepções seriam iguais às que muitos de nós, até mesmo que estamos assistindo hoje aqui, estamos participando desse momento aqui,
Muitos de nós somos decepcionados com Deus porque Deus não cumpriu a parte dele. Quantos de nós usamos culto, louvor, dízimo, serviço, prestatividade, bondade como moeda de troca? Ambientes que o louvor vira comércio é um ambiente satânico. Ezequiel 28, a partir do versículo 14, o profeta Ezequiel ele tem uma revelação e ali tudo indica que é o cenário de Lúcifer, enquanto ele estava na glória. Lúcifer, Satanás, anjo de luz. E ali o Senhor revela a Ezequiel que Satanás ele era um anjo, um querubim. Ele era formoso, ele era honrado. Mas até que um dia foi visto comércio no coração dele. Satanás, ele se tornou Satanás, porque um comércio espiritual se instalou no seu coração. Esses ambientes, às vezes, que as igrejas estão lotadas, e meus irmãos, vou contar um segredo para vocês, tem coisas, tem orações feitas em cima de montes que só o diabo pode responder. Tem cânticos que são entoados dentro de igrejas que só Satanás pode dar a resposta, pode satisfazer. Vou te explicar melhor. Na tentação de Jesus, Mateus capítulo 4, o Senhor Jesus é levado ao deserto para ser tentado por Satanás e há 3 propostas. Primeiro, por que tal você ser insatisfeito com a vida que você tem? Você não concordar com pedras. Que tal transformar pedra em pão? Porque você está faminto, as coisas não estão dando certo para você, o teu ambiente é rochoso, nada que você planta dá. A tua vida tem sido uma vida árida. Deus não tem cumprido com a sua parte. Você já ouviu isso? Que tal transformar pedra em pão? Segundo, que tal você sair do anonimato? Que tal galgar degraus, pular para que os fãs te segurem? Que tal você se jogar e pôr na conta de Deus para Ele pagar a fatura? Que tal você passar dos seus limites e tomar decisões irresponsáveis para que Deus arque com as consequências? Que tal você fazer isso? Porque Deus é Deus, Ele vai te segurar. E que tal agora, a principal, ter o seu próprio reinado? Reinos e poder sobre esses reinos. Que tal você ter o teu próprio império? Essas tentações foram dadas por Satanás, e só ele pode responder pessoas que não é só da palavra do Senhor que vive, que não tenta a Deus e que adora só a Deus. Meus irmãos, hoje, uma pessoa que adora é uma pessoa que louva em todo o tempo e louva quando só tem pedra, louva quando ninguém o conhece e louva porque só adora ao seu próprio Deus. E não há outras propostas que o tente. Se você quiser um império, se você quiser ser rico, só Satanás pode satisfazer isso. Porque 1 Timóteo capítulo 6, o apóstolo Paulo mesmo diz que aqueles que querem ficar ricos, eles vão cair em tentações e ciladas, e eles vão se desviar da fé. Então não é possível um Deus que tem por objetivo riqueza, ele inspirar um texto que nos diz isso. Não é possível nós encontrarmos na Bíblia um texto sequer, que diz que Deus tem promessas de riqueza para o seu povo. Não. Deus tem promessa de uma consciência. Se foi rico ou se não foi rico, se tem dinheiro ou se não tem dinheiro, isso é um assunto secundário. Mas o projeto do Senhor Jesus na cruz foi para gerar adoradores, não foi para gerar consumidores. O Senhor não atende pedido, gente. Não existe um Deus que é louvado. Não existe um Deus que é louvado quando esse atende os meus pedidos. Isso aí, um demônio, ele é louvado. Uma entidade de qualquer outra religião. E talvez alguns perderam muito tempo. Deveriam ter comprado uma lâmpada com um gênio dentro, esfrega, e esse gênio atende os seus pedidos. Estão perdendo tempo na igreja.
Estão perdendo tempo em oração e perdendo tempo com Bíblia, porque esse Deus não atende nossos pedidos. Esse Deus cumpre os seus propósitos e nos chama a fazer parte deles. Se o Senhor atendesse os nossos pedidos, a oração do Pai Nosso, que muitas vezes é dita apenas como uma reza, ela não poderia ser dita. Porque na oração do Pai Nosso, seja feito a tua vontade. Essa é a oração de quem louva a Deus. Então, Paulo e Silas não estão numa cadeia louvando para que as cadeias abram. Paulo e Silas estão louvando porque estão numa cadeia. Porque a sua vida não é fazendo um negócio com Deus. Segundo lugar, o ambiente de louvor, o ambiente de uma pessoa que louva, é uma resposta natural quando nós sofremos. Gente boa, nada mais capta a atenção do mundo, das pessoas que estão ao nosso lado, dos familiares, do que a nossa resposta quando a gente está sofrendo. Verdade, os nossos testemunhos, quando as coisas estão dando bem, quando nós estamos prosperando e estamos com a vida redondinha, esses testemunhos são fantásticos. Mas imagine bem, uma pessoa louvar, lembra de Jó? Uma pessoa louvar quando tudo está dando certo, é fácil. Vamos louvar agora quando tudo dá errado. Que tal louvar com as costas em carne viva, com os ferimentos chegando muito profundo, mas muito mais profundo do que o tecido, do que a pele? Isso foi por uma questão injusta, porque se foram muitos açoites com varas, possível e nus, aqueles homens eram carnes vivas. E eles foram lançados num cárcere e estão sendo torturados num tronco. Sabe o que esses homens estão fazendo? Louvando. Sabe o que esse texto nos ensina? Não. Não estou dizendo que a gente precisa sofrer para louvar. O que a gente está tentando refletir hoje é que a gente, se não louvar no sofrimento, o nosso louvor em qualquer outro ambiente era teatral. O que esse texto nos ensina, o que os salmistas nos dizem, é que quando nós não louvamos no sofrimento, o possível louvor dos outros ambientes era religião, era teatral, era encenação, era negócio. Esse louvor entoado nessa cadeia me ensina, me intriga, me tensiona, me cobra um louvor genuíno em todas as circunstâncias. Jó, no dia mau. Citamos Jó aqui, capítulo 1, a partir do versículo 20. Num dia, Jó ele perde todos os seus bens. Lembra do dia mau? Os homens começaram a chegar dando notícias e Jó ele perde absolutamente tudo. E chega um outro homem, por último, e diz: Jó, os teus filhos estavam todos reunidos na casa do teu irmão. E veio ventos dos 4 cantos. E quando esse vento bateu nos seus filhos, eles morreram. Jó, todos os teus filhos estão mortos. Sabe o que esse homem faz? Verso 20 do capítulo 1. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou. E o versículo 22 termina:
e nem atribui a Deus falta alguma. Isso é louvor. Deus não deve. Deus levou tudo que eu tinha. Deus levou minha família. Mas Deus ainda não me deve nada. Esse é o louvor. Esse é o ambiente daquele que louva ao Senhor. E como isso nos desafia. No mundo que nós temos, do jeito que nós vivemos, a nossa fé, gente, muitos de nós estamos com uma fé de que teremos um mundo melhor. Aquela fé que a gente vai ter um Distrito Federal melhor. Deixa eu te contar um segredo, isso é fé de menino. Sabe qual é a fé? A gente vai ser melhor para o Distrito Federal. Sabe o que a fé gera em nós? Pessoas melhores para um mundo em trevas. Não é um mundo de trevas se transformar em luz para que eu possa ver. Isso não faz o menor sentido. Estude a Bíblia. Que raio de fé é essa? Que eu estou aqui torcendo que o mundo melhore para mim, para os meus filhos. Por isso que no nosso mundo ocidental, veja os shows gospel. E se você tiver um pingo de sensibilidade espiritual, você tem vontade de vomitar. Se você tiver um pingo de discernimento, a sua alma, ela se contorce dentro. Vá para um show gospel. Veja uma multidão de jovens pulando, gritando, tirando selfie, gravando, para postar em redes sociais. Você atribui isso qual nome? Fãs de cantores gospel. Você atribui isso que nome? Gente boa, multidão, pulando, dançando, suando. Se isso fosse avivamento, dupla sertaneja, cantora de funk, ia ser os maiores avivalistas do país. São João do Cerrado ia ser o maior avivamento do Centro-Oeste. Louvor é quando eu estou no cárcere. Quando eu sou injustamente ferido. Mas eu não me calo de adorar ao Deus ao qual eu sirvo. E a gente está pensando que quando essa turminha aqui sai toda suadinha dos shows gospel que foram ver os seus ídolos, é essa turma que vai salgar a terra? É essa turma que vai iluminar o mundo em trevas? Não. É a turma que vai bater panela nas portas dos edifícios quando um presidente estiver falando, como se isso mudasse a história de uma nação. Além de ser uma falta de educação sem precedentes, é como se isso fosse mudar uma história de uma nação. Seria muito incoerente um cristão batendo panela na janela da sua casa enquanto um presidente da República está falando. Isso, no mínimo, é uma falta de educação. Não é porque o outro é bolsonarista. É porque o outro merece silêncio. É porque o outro merece falar ao celular. É porque o outro merece ler o seu livro e não escutar o barulho de uma panela. Crentes, eles precisam ter uma outra visão sobre o que é louvor. Assim como pessoas que batem panela deveriam ter uma outra visão sobre como é que se transforma o país. Gente boa, esses homens louvam. E esses homens louvam porque é a resposta natural do sofrimento. Louvam porque não tem outra coisa a fazer quando a gente está sofrendo. Louva porque não tem outro caminho a pegar quando a gente está sentindo dores. Não tem outro caminho. Existe o da murmuração, existe o da reclamação. Então não tem nada a ver com shows, não tem nada a ver com música, não tem muito a ver com acordes, não tem muito a ver com composições, tem a ver com uma consciência, com uma transformação. Será se vocês, assim, alguns de nós que estamos hoje refletindo sobre isso, não sei se você está concordando comigo, mas será se não é necessário você resgatar o louvor da sua vida?
Será se você não está cansado de cantar canções sem sentido e se tornar a ser um adorador que adora em espírito e em verdade? Vamos para frente. O louvor promove libertação. É verdade. Não tem dúvida. O louvor liberta. Esse texto está dizendo que o louvor liberta. Mas liberta quem? Paulo e Silas? Não, gente. Paulo e Silas já estavam livres. Paulo e Silas eram dois homens livres. Tão livres que presos eles louvam. E só louva quem é livre. Então qual é o louvor? Qual é a libertação que o louvor promove? A libertação do carcereiro. O louvor liberta um carcereiro e não a mim. Porque se o louvor libertasse a mim, Paulo e Silas teriam fugido. E ainda davam uma surra no carcereiro. Mas eles dizem, ninguém fugiu. Ninguém fugiu. Porque se esse louvor fosse para arrebentar correntes, para eu ir embora, o carcereiro estava falando sozinho e ele poderia se suicidar. Porque ele iria responder por cada preso. Era melhor se matar. Na tiraria romana, o louvor, gente, não liberta a gente. Nós já somos livres, por isso louvamos. Agora você está entendendo porque que às vezes não resolve tanto você usar louvores em forma de música como mantra. É uma outra proposta. Você está com o coração muito aflito e está ouvindo música. Cuidado. Você pode estar tornando uma coisa santa e tornando, fazendo, usando em uma proposta, em um ambiente que não era esse. Porque o louvor não me. Eu sou, por isso o louvor é. Não é coisa a meu benefício. É algo como a minha expressão. Esse é o louvor. Não é o louvor que eu me sinto bem. Ah, gente, quantos de nós ainda estamos nessa meninice de preferências musicais? Um dia eu estava num ambiente ajudando a organizar um evento até grande. E uma banda de músicos lá tocando. E um senhor de terno e gravata chegou ao meu lado. Eu era do staff. Eu era um dos... No meu porte físico eu só podia ser segurança. Então o cara chegou do meu lado e disse assim, o meu Deus... Escuta, rapazinho, ele falou assim, escuta, rapazinho, o meu Deus, ele não aceita esse tipo de coisa aí não. Esse tipo de música aí não. E é interessante, mas quem é o Deus dele? Até hoje, nós estamos em conversas, não é tão difícil de achar conversas de menino, como se Deus tivesse preferências por estilos musicais, como salmos e hinos, a harpa cristã, o cantor cristão fossem inspirados pelo Espírito. Não são. Cantor, harpa, salmos e hinos não estão no mesmo nível de Bíblia. Não estão. A única e os únicos registros inspirados é a Bíblia. Nós podemos estar trabalhando em preferências, mas se formos cair no campo de preferências é orgulho, porque é o eu escolhendo o que é o melhor. Viu como não tem nada a ver? Então não é o louvor para eu me sentir bem. O louvor não é o que eu gosto. Então o que a gente está fazendo com as músicas? A gente está fazendo com as músicas algo para me satisfazer. E desde quando aquilo que me satisfaz é louvor a Deus? Desde quando? Não, gente. É apenas estilos musicais que a gente gosta. Um problema, entre aspas, que a gente virou crente e não pode mais escutar a música do mundo. Então a gente usa música com o ritmo do mundo que a gente gosta. Por isso que tem forró, não sei o que, essas coisas para me agradar. Estilo musical, vai ser uma confusão a gente falar sobre isso, eu nem vou entrar nesse assunto. Mas o forró ele pode louvar ao Senhor. Pode, contanto que não seja o irmãozinho e a irmãzinha num salão dançando. Se você vai entender que isso vai adorar ao Senhor. É muito confuso. Eu prefiro absorver esse texto dizendo que o louvor é amarrado no tronco com os chicotes nas costas e causaram carne viva.
Vamos ver agora como é o louvor. Dança agora. Dá os pulinhos na presença do Rei. Cuidado com estilos musicais para que você não defina louvor a partir de um coração humano e não a partir de um trono divino. Isso faz muita diferença. Aí o louvor liberta. Carcereiro. Porque agora as pessoas que louvam são aqueles que vão colocar as vidas no local fora do suicídio, da morte, da derrota, da destruição. Por isso nós louvamos. Nós louvamos porque nós somos o testemunho vivo. Nós louvamos para colocar as vidas perdidas no ambiente de salvação. Quantas pessoas são salvas pela nossa vida de louvor? Quantas pessoas são impedidas de se matar pela nossa vida de louvor? Isso é louvor. Quantas pessoas são libertas? Nosso louvor não é para a gente ficar livre e fugir. Muitas vezes, eu espero estar sendo claro, uma pessoa que louva é a resposta de salvação para os perdidos. O que eu preciso fazer para ser salvo? Sabe quem é que vai responder a esta pergunta? Quem tem o louvor como estilo de vida. Porque isso, as pessoas estão nos perguntando, o que eu preciso fazer para ser salvo? E quem vai responder são aqueles que louvam como estilo de vida. Não vão dizer assim, vamos para a minha igreja, mas me leve para a sua casa. Creia no Senhor Jesus e vai ser salvo tu e tua casa. Me leve para a tua casa. Não é venha para a minha igreja, mas eu sou a resposta de salvação que a sua casa precisa. Nós dizemos isso? Se dizemos isso e se a nossa resposta é essa, então nós louvamos a um Deus vivo e verdadeiro. E temos o louvor como estilo de vida. Gente, o louvor se desenrola nos ambientes de salvação. O meu louvor é o resultado de ser um Cristo na vida de um perdido. Paulo e Silas foram o Cristo, os Cristos, na vida desse carcereiro. Fácil a gente dizer, crê no Senhor Jesus e vai ser salvo tu e tua casa. Esse texto não se aplica se não for um adorador na casa do carcereiro. Eu quero concluir, gente, dizendo que o louvor é o enorme risco de chamar o carcereiro de seu irmão. O louvor é o risco de sentar-se à mesa com o seu outrora inimigo e chamá-lo a partir de hoje de meu irmão. O louvor é permitir que as feridas que ele me causou sejam tratadas por ele. Quantos de nós temos ainda ambientes de mágoa, de ressentimento, de ódio, que até mesmo pessoas que fizeram isso conosco já estão convertidas, e a gente não dá nem a oportunidade deles tratarem as feridas que causaram em nós. Interessante como o louvor nos muda. A gente não tem mais vontade de matar carcereiro, a gente salva o carcereiro. Isso é quem tem louvor como estilo de vida. Quem canta, mata carcereiro. Quem louva, salva o carcereiro. Paulo e Silas estavam cantando louvores. Por isso que eles foram instrumentos de salvação. Sabe, gente, Deus está nos chamando nesse tempo a uma reflexão. Eu creio nisso, um tempo oportuno. E eu tenho orado para que quando nós retornarmos para cá, os nossos cultos sejam ressignificados. Eu não sei se estava errado. Eu sei que tem muita coisa em mim que eu estou avaliando. E você? Eu não precisei de um coronavírus. Eu só precisei de um dia difícil. Um dia, não sei, preso. Para que agora os louvores fossem entoados de forma legítima.
que não dá mais para estar nos ambientes religiosos, só dá agora para ser em espírito e em verdade. Não dá mais para o louvor ser comunitário, só dá para ser agora no quarto secreto. O que Deus está nos chamando? Eu concluo com Salmo 113, verso 3. Do nascimento do sol até o pôr do sol. Salmo 113, verso 3. Do nascimento do sol até o pôr do sol. Louvado seja o nome do Senhor. E tudo o que acontecer durante esse período, louvado seja o nome do Senhor. Mas, se ao nascer do sol e no pôr do sol vier uma meia-noite bem complicada, ainda assim eu louvarei o Senhor. Viu o horário que Paulo e Silas louvaram? Meia-noite. Às vezes o sol não brilha para a gente. Às vezes você está esperando um dia nascer para que o teu louvor seja entoado. O Senhor está ainda nos dando um tempo de vida de meia-noite. Só tem noite. Nada ainda está claro. As coisas ainda não estão tão definidas no nosso coração. Louve. Louve em todas as circunstâncias. Não cante, mas louve. Mesmo que seja em forma de canções. Louve. Há um texto em Jó que diz: Deus inspira canções. E é verdade. Que Ele inspire canções do seu e do meu coração, para que essas canções sejam em verdade e pelo Espírito de Deus. Deus abençoe você e sua casa. E quem sabe podemos ter hoje à noite um tempo de reconciliação, de oração e de conversões. Queria orar com vocês. Pai, nós agradecemos ao Senhor por esta palavra, agradecemos ao Senhor por esta reflexão sobre louvor e pedimos, ó Deus, que as nossas estruturas elas sejam visitadas pelo Senhor. Redefine conceitos, Deus, fortalece princípios, cura esta nação, cura a gente, Senhor, para que Tu, digno de todo louvor, se agrade de todas as manifestações que saírem das nossas vidas. Pai, no nome de Jesus, obrigado pela luz que o Senhor acende em nossos corações nesta noite. Nosso desejo é Te louvar, o nosso desejo é Te adorar todos os dias das nossas vidas. E obrigado por mais uma vez o Senhor nos ensinar através da Tua palavra. Bendito seja o Senhor pelas correntes que não podem ficar mais no lugar quando Te louvamos. Mas bendito sejam as correntes quando nos prendem porque nós Te adoramos. Em todas as circunstâncias nós queremos Te render louvor. É assim que nós oramos no nome de Jesus. Amém. A gente vai encerrar esse culto cantando que Ele é exaltado. Ele é exaltado. Possivelmente uma canção bem propícia para a gente encerrar este culto e iniciar uma semana dizendo isso. Tu és exaltado. Deus abençoe você e sua casa, no nome de Jesus. Amém.